Meus irmãos, estamos aqui no mês da família e nas quartas-feiras a gente tem também avançado no livro de Neemias. O livro de Neemias, ele tem tratado sobre uma reconstrução. E a gente caminha nesse livro entendendo que a reconstrução não foi somente o ato de colocar uma pedra sobre outra e cercar uma cidade, mas foi a restauração de uma nação inteira. A reconstrução foi, talvez, dar de novo a Israel a identidade que eles tinham. Então eu vou convidar os irmãos, sem demora, para que a gente abra em Neemias capítulo 8. Nós vamos ler os 10 primeiros versos. É aquela conversa de sempre. Deixe sua Bíblia aberta, mas é possível que você tenha um aplicativo, e bendito seja Deus pelos aplicativos que espalharam a Bíblia por todo o mundo. Glória a Deus. Só coloque seu telefone no mudo, por favor, e não deixe que uma mensagem te perturbe, por favor. Nós vamos ler Neemias capítulo 8, dos versos 1 até o verso 10, na Nova Versão Internacional. O texto é narrado da seguinte maneira: quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades, todo o povo juntou-se como se fosse um só homem na praça, em frente da porta das águas. Pediram ao escriba Esdras que trouxesse o livro da lei de Moisés que o Senhor dera a Israel. Assim, no dia 1º do 7º mês, o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da assembleia, que era constituída de homens e mulheres e de todos os que podiam entender. Ele a leu em voz alta desde o raiar da manhã até o meio-dia, de frente para a praça, em frente da porta das águas, na presença dos homens, mulheres e de outros que podiam entender. E todo o povo ouvia com atenção a leitura do livro da lei. O escriba Esdras estava numa plataforma elevada, de madeira, construída para a ocasião. Ao seu lado à direita estavam Matitias, Sema, Anaías, Urias, Ilquias e Maazéias. E à esquerda estavam Pedaías, Misael, Malquias, Assum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Mais uns nomes para botar em filho. Está aqui uma lista bacana. Se tiver irmã grávida, um parente grávido, eu não sei que nome colocar, tá bom? Está aqui, vários nomes. Não põe nome bíblico quem não quer. Esdras abriu o livro diante de todo o povo, e este podia vê-lo, pois estava no lugar mais alto. E quando abriu o livro, o povo todo se levantou. Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo ergueu as mãos e respondeu: Amém, Amém. Então eles adoraram o Senhor prostrados, rosto em terra. Os levitas, Jesua, Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Adias, Maazéias, Quelita, Azarias, Jazabade, Anã e Pelaías instruíram o povo na lei, e todos permaneciam ali, leram o livro da lei de Deus, interpretando-o e explicando-o, a fim de que o povo entendesse o que estava sendo lido. Então Neemias, o governador, Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que estavam instruindo o povo, disseram a todos: Este dia é consagrado ao Senhor Deus, nada de tristeza e de choro, pois todo o povo estava chorando enquanto ouvia a palavra da lei. E Neemias acrescentou: Podem sair, e comam e bebam do melhor que tiverem, e repartam com os que nada têm preparado. Esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor os fortalecerá. Em outras versões, a alegria do Senhor é a nossa força. Deixa eu mostrar uma imagem para os irmãos. Essa aqui é a imagem do muro. Esse muro aqui, na verdade, é o muro da invasão babilônica, é o muro anterior. Esse muro ele foi encontrado nas escavações lá em Jerusalém. Esse muro é por volta de 586 antes de Cristo.
Neemias é 440, 444 antes de Cristo. Não é este muro necessariamente que tinha sido construído, mas é algo parecido com isso que foi construído. Essas pedras eram colocadas uma em cima da outra com algum tipo de liga que fortalecia esses muros. Como dissemos, um muro largo e alto, e um muro também que circundava toda a cidade. É uma forma muito boa de proteção da cidade, protege contra tudo. Protege contra animais e contra invasores. Então, uma cidade sem muro, meus irmãos, é uma cidade que pode ser invadida por qualquer rato. Qualquer raposa consegue adentrar numa cidade que não está muito bem murada, muito bem guardada. E no capítulo 8 de Neemias, esse texto fala de um povo que quase perdeu aquilo que nós chamamos de identidade. Um povo que se juntou para resgatar quem de fato eles eram. E quem é Israel? Você lembra? É isso mesmo, Jacó. Esses são os filhos de Jacó, que muito mais do que ser descendente de um homem com o nome de Israel, é o povo escolhido por Deus para que nascesse o Cristo, filho do Deus Altíssimo. Então Jesus, ele vinha dessa linhagem, ele viria dessa linhagem, veio dessa linhagem. E esse povo então precisava ter, de novo, a sua identidade. E baseado em Neemias, baseado nesse movimento de reviver, nós vamos falar do avivamento familiar. Só pode ser avivado o que uma hora esteve morto. Só pode estar vivo, só pode reviver quem de fato morreu. E quando eu falo de avivamento familiar, pode ser que eu peguei pesado, mas talvez não. Talvez a nossa família necessite de fato de um avivamento. Então, obviamente, a gente aprende algumas coisas nesse texto, trazendo para o âmbito familiar, e a primeira coisa que a gente aprende é que o avivamento familiar acontece quando expomos as Escrituras em casa. E aqui nós temos algumas características dessa exposição das Escrituras. Primeiro, que ela foi incessante. Foram 6 horas de exposição das Escrituras, nesse momento em que Esdras abriu o rolo, não era um livro, quando fala livro da lei, não imagine um livro que você tem na mão, algo parecido com um caderno, imagine algo parecido como 2 cabos, segurando um pergaminho que girava, e era assim que era lido, imagina um documento real desses que nós temos em desenho, mas de tamanho gigante, um tamanho bem grande, era um rolo muito grande, e era assim que foi lido esse texto, era um texto pesado, os levitas ajudavam o sacerdote a ler o texto, eles seguravam para que o sacerdote pudesse ler, Esdras leu de manhã até o raiar do dia, Esdras leu bastante, uma porção muito grande do livro da lei, e ele reuniu todas as pessoas que podiam ouvir, todas as pessoas capazes de entender, todas as pessoas que podiam entender. Esdras, ele leu incessantemente, mas também leu conscientemente. Ele conhecia a lei, ele era o escriba, ele era alguém que pegava o texto e copiava num outro papiro ou pergaminho. Isso é o papel do escriba. O escriba, ele era tão dedicado na escrita do texto, que ele contava quantas letras tinha na linha e quantas letras tinha na coluna, e ele fazia o que hoje nós chamamos de fotocópia, para não falar o nome da marca aqui, é Xerox, é Xerox, mas é fotocópia, Xerox, Bombril, isso já nem é marca, mas já é o nome do negócio, Então, ele fazia uma cópia exata do texto, sabendo que o papiro e o pergaminho, eles não aceitam rasura. Se você errou, está marcado para sempre. É igual uma tatuagem, não pode errar. Errou, está errado.
Ele fez isso também de forma consciente, porque ele conhecia o texto, ele sabia do que se tratava o texto, possivelmente. Ele foi não o redator, mas quem copiou esse texto. Ele não se atreveu a expor esse texto sem conhecimento, mas também ele fez isso abertamente. Todos podiam entender o que estava sendo dito por Esdras. Esdras não fez pouco caso de ninguém. O texto diz: homens, mulheres e todos que podiam entender, os jovens, todos que podiam entender. E ele fez isso claramente. O sacerdote sabia ler no idioma que seria entendido. Você fala, como é claro? Não, não é claro. O texto estava escrito em hebraico. Só que o povo de Israel, quando saiu da Babilônia, saiu falando aramaico. Saiu com o idioma e com uma língua e com uma religião muito diferente. Na nossa casa, a gente também tem que ser proposital como Esdras. Quando nós formos expor as Escrituras para aqueles que estão conosco, temos que expor as Escrituras de forma incessante, consciente, aberta e clara, para que a gente consiga explicar as Escrituras para aqueles que moram conosco. A gente precisa conhecer as Escrituras, saber o que estamos falando, saber para quem estamos falando e como que essa mensagem vai atingir o coração daqueles que estão conosco. Esdras aqui, nesse primeiro ponto, ele nos ensina que, ao apresentar as Escrituras sagradas para o povo, você não somente apresenta aquilo que nós chamamos de palavra de Deus, mas você grava a lei do Senhor no coração de um povo que já tinha esquecido da lei. E por que eles tinham esquecido da lei? Porque ela deixou de ser falada. Ouve, pois, Israel, o Senhor é o único Deus. O Shema Israel, que era para ser dito todos os dias, deixou de ser dito em determinado momento. Israel, depois que saiu do Egito, trouxe do Egito muita vontade de adorar outros deuses. E a gente vê no livro de Juízes, a gente vê no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 e 2 Reis, a gente vê um povo idólatra, um povo que não cansava de adorar outros deuses, levantar postes ídolos, adorar Astarote, Baal, etc, etc. E a gente vê os problemas que essas adorações causaram no povo e gerou o exílio. O povo tinha esquecido da lei de Deus. Uma lei que era para estar gravada no coração, sequer estava gravada nos pergaminhos e nos rolos. A lei precisou ser recontada, e o povo que estava morto para a lei, passou a ouvir a lei, e agora estava vivo de novo. Um avivamento familiar acontece quando nós fazemos também isso. Pegamos a lei de Deus e apresentamos de forma compreensível para aqueles que estão dentro da nossa casa. Isso faz com que uma família morta espiritualmente reviva para a glória de Deus. Mas a gente também aprende que o avivamento familiar conduz a nossa família a orar. Os versos 4 e o verso 6, mais uma vez aqui no texto nós temos a oração sendo mencionada. E é um tema que se repete algumas vezes no livro de Neemias. Em muitos momentos, o tema aparece na dúvida que Neemias teve lá no início, quando o rei pergunta para ele, por que você está triste? O texto diz, Neemias ora e fala com o rei. Neemias ora quando Sanbalate e Tobias tentam boicotar o seu trabalho. Neemias ora na dúvida, na crise, no medo, e agora ora no púlpito. Agora ora em público. E agora conduz todo o povo a orar. Então, quando a gente tem um avivamento familiar, a família passa a orar, porque a oração é de um ser humano vivo para um Deus vivo. São duas mentes conscientes fazendo contato. Só alguém que agora está espiritualmente vivo pode dobrar os joelhos e levantar a voz e falar com alguém que é espiritualmente eterno, que é o nosso Deus, que é Espírito.
Nosso Deus ouve as nossas orações, e uma família avivada é uma família que agora ora. Mas não estou falando daquela oração: acordei, Senhor, me ajude nesse dia, Senhor, muito obrigado por esse alimento, Senhor, muito obrigado por esse dia. Dormiu, Senhor, muito obrigado por um dia, Senhor, muito obrigado por esse alimento, Senhor, muito obrigado por mais esse dia. Não estou dizendo que você não tenha que agradecer sempre que você acordar, agradecer pelos seus alimentos e agradecer pelo dia que passou. Não estou dizendo que você tenha que parar com isso, mas a Bíblia pede para que a gente ore sem cessar. É um diálogo constante com Deus Altíssimo. E a nossa oração, meus irmãos, não pense que a nossa oração vai fazer com que Deus mude de ideia, porque o nosso Senhor é soberano em suas ideias, mas a oração faz com que nós possamos entender o coração e a mente do Senhor, e a gente começa a caminhar de acordo com os propósitos do Altíssimo. Muito mais, nós entendemos o direcionamento da potente e poderosa e inerrante mão de Deus, do que nós indicamos para Deus aquilo que Ele deve fazer. Uma família que ora e uma igreja que ora é uma igreja que sabe para onde a mão do Senhor está apontando, para que a gente possa dar o próximo passo de forma correta. Uma família que ora é uma família que tem intimidade com Deus. Uma família que ora é uma família que tem em Deus um amigo. Porque nós falamos que nós amamos a Deus, mas a gente passa um tempão sem falar com Ele. A gente não faz isso com pessoas que a gente diz que ama. A gente não passa tanto tempo assim dando gelo, ou afastado. Quando alguém que a gente diz que ama, nos dá as costas de alguma maneira, isso nos causa sofrimento. Isso nos causa um desgaste emocional. Por que então damos as costas para Deus e esquecemos de orar? Uma família avivada é uma família que ora incessantemente. Eu não estou falando fazer orações com palavras difíceis, orações bonitas, orações que são orações que podem ser gravadas e podem ser apresentadas como um belo poema. Nem estou falando disso, eu estou falando de uma oração sincera, de uma oração onde um coração quebrantado fala para Deus as verdades que estão dentro dele, entendendo que o Senhor é Deus. Então eu falo verdades com reverência ao Senhor. Uma família avivada é uma família que não cansa de orar e nem acha que orar é um ato mecânico. O povo de Israel aqui orou imediatamente, rosto em terra, é o que o texto diz. Um povo que se dobrou com o rosto em terra, dizendo: nós não somos sequer dignos de olhar para cima, mesmo que nós não estejamos olhando para Deus, mas é como se Deus estivesse aqui na nossa frente. E o que eu posso fazer é assim como uma prostituta, certa vez, que é molhar os pés de Cristo com minhas lágrimas e enxugar com os meus cabelos, porque essa é a melhor atitude que a igreja pode ter. A atitude de alguém que é extremamente pecador, mas que está aos pés de Jesus, limpando os pés, lavando os pés do mestre com as lágrimas e enxugando com os próprios cabelos. Senhor, não sou digno de olhar para o teu rosto, mas eu toco o teu pé. Senhor, se eu pelo menos tocar na orla do seu manto, Senhor, se tu pelo menos disser, Senhor, eu estou aqui, querendo ter intimidade com o Senhor, não porque eu sou ousado ou abusado, mas porque o Senhor me permitiu. Mas a gente aprende mais coisa nesse texto. A gente aprende que o avivamento familiar instrui nossa família de acordo com as Escrituras. Então, quando a gente apresenta as Escrituras da forma correta e cria uma vida de oração, uma família avivada vai ter como norte a palavra de Deus.
E mesmo quando a nossa família for bombardeada por qualquer tipo de bobagem na internet ou na TV, vai saber que não é o ideal. Por quê? Porque a palavra de Deus vai estar gravada no coração e na mente. A vida de oração e devoção vai fazer com que nós, cristãos maduros e genuínos, não sejamos levados por ventos de doutrina de cá para lá, de lá para cá, nem por movimentos que sobem morro e etc, 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 que junta 12 e não sei das quantas. Nós vamos saber que a palavra de Deus, ela é rica, ela é benéfica e ela é o suficiente para que a gente possa ter uma vida cristã agradável a Deus. Se a gente tem a palavra de Deus bem exposta em casa, se a gente tem uma vida de oração, ou seja, eu tenho a razão, eu tenho a leitura, mas eu também tenho a emoção, eu tenho intimidade com Deus, nada vai abalar essa família, porque vai ser uma família alicerçada na rocha que é Jesus Cristo de Nazaré, e nada vai tirá-la do lugar. Pode vir temporal, pode vir tempestade, pode vir o que for. Essa é uma família viva de novo, viva em Cristo, viva com fé, viva na esperança do Messias, e não na esperança de qualquer um que venha dizer que é o Salvador da pátria, etc, 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 esperança em Jesus. Assim, a nossa família, a nossa casa cresce em graça e em conhecimento. Graça, porque a nossa oração nos dá intimidade, conhecimento, porque a leitura e exposição da palavra de Deus nos faz conhecer mais e mais daquilo que Deus se permitiu conhecer. Nosso Deus é evidente, meus irmãos, nosso Deus é muito maior do que o texto. Nós não adoramos o texto, nós não adoramos um livro, nós não adoramos a tinta, a celulose e aquilo que foi montado aqui. Não, isso aqui tem data de validade, mas o conteúdo desse documento é um conteúdo inspirado por Deus, e que mostra para a gente um pouco do que Ele é. Mas um dia, quando estivermos na eternidade com o Senhor, aí sim, nós vamos começar a entender o Senhor por completo, e vou dizer mais, um Deus eterno precisa de uma eternidade para ser compreendido. Hoje, Deus fala conosco como uma babá falando com uma criança. Hoje Deus fala conosco entendendo as nossas limitações de entendimento daquele que é altíssimo, perfeito e eterno. Mas Ele deixou a palavra dEle, a inspiração dEle, o Espírito de Deus inspirou grandes homens, e eles falaram a respeito de Deus, e hoje nós podemos, talvez, tatear aquilo que é o grande Deus Altíssimo, e a gente consegue crescer em conhecimento do nosso Senhor, mas também em graça, porque nós conseguimos conversar com Deus, dialogar com aquele que é eterno. A gente protege o nosso lar de falsas doutrinas, com oração e leitura pública da palavra de Deus. A gente consegue proteger os nossos de enganadores vestidos de ovelhas, esses lobos, esses que terão seus dias estão contados, esses que serão condenados, esses que são falsos cristos, falsos mestres, falsos profetas. Nós protegemos a nossa família quando a gente tem uma vida de oração no nosso lar, e quando a gente tem uma vida de devoção e apresentação da palavra de Deus da maneira correta. A lei escrita em hebraico precisou ser traduzida por aramaico, para que as pessoas pudessem entender. 2 idiomas diferentes, primos, mas 2 idiomas diferentes. Uma tradução foi necessária para que o povo pudesse entender. Na nossa casa também, você reparou? Muitos momentos você vai precisar traduzir, você vai precisar explicar, você vai precisar ter outras palavras para explicar alguma situação, alguma colocação que é muito longe da realidade de um momento. Claro, meus irmãos, nós precisamos apresentar o Evangelho, a palavra de Deus, de forma com que aqueles que estão na nossa casa possam entender. Mas assim como Esdras, você não vai mudar o que está escrito, você vai apresentar o que está escrito da forma correta, mas de um jeito que ele possa ser compreendido da maneira correta. Esdras não era profeta para poder falar, assim diz o Senhor.
Ele era um escriba e disse: assim disse o Senhor, que é um pouco diferente. A gente caminha então para aquilo que pode não ser óbvio, mas no meu entendimento é um caminho natural. O avivamento familiar é motivo de festejar. É segurança. É saber que a minha esposa e as minhas filhas, elas estão seguindo o caminho da salvação. É saber que na eternidade nós vamos nos encontrar. É eu poder falar assim: Joana, que bom te ver. Maria Cecília, que bom te ver. Ju, que bom te ver. É motivo de alegria. É motivo de festa. Isso é um motivo mais do que suficiente para você se regozijar para sempre. A exposição correta da palavra de Deus, a leitura pública da palavra de Deus e uma vida de oração faz com que você e a sua família caminhem o caminho correto. Isso é motivo de grande alegria. E foi o que aconteceu aqui. O povo foi festejar. Come e beba, e quem não tem nada, divide com quem não tem nada, que é para todo mundo comer e beber, todo mundo. Por quê? Porque hoje é dia de festa, porque a palavra de Deus foi apresentada para o povo, um povo morto, um povo de identidade morta, um povo de fé morta, um povo que estava morto em delitos e pecados, um povo que estava destruído, um povo sem nome, sem vez, um povo sem muro. Agora é um povo que está protegido em seus muros, uma nação revigorada e com Deus sendo exaltado. Isso é motivo de festa e alegria. Na nossa casa, talvez você esteja ainda construindo seus muros, talvez você esteja começando na caminhada da leitura da palavra de Deus, talvez você fale: eu nem sei orar. Mas sabe o que esse texto nos diz? Esse texto não está fazendo uma ode aos pedreiros construtores. Esse texto não está fazendo a ode aos grandes teólogos, nem aos grandes oradores de púlpito. Esse texto diz: coloque uma pedrinha de cada vez na frente da sua casa. Esse texto diz: apresente a mensagem do evangelho da forma correta. Esse texto diz: ore ao Senhor. É o que você consegue fazer? Faça com as suas forças. Mas dedique-se um pouco mais para que você caminhe um pouco mais, para que você conheça um pouco mais, para que você se aprofunde um pouco mais. E a palavra de Deus, ela é apaixonante. Quanto mais você estuda, quanto mais você lê, mais Deus fala contigo, mais Deus fala contigo, mais Deus fala contigo. Nós somos iluminados pelo Espírito de Deus e a gente consegue ler o texto e Deus fala conosco em momentos que nós nem acreditamos. Um versículo hoje fala contigo de uma forma, e sem deslocar esse versículo de sua real explicação, esse texto vai conseguir falar com você de outra forma diferente. Quantas vezes a gente já leu Neemias, quantas vezes a gente já falou de muro, e quantas vezes nós colocamos esses muros nas nossas casas. O texto é rico, meus irmãos. Nós não precisamos descontextualizá-lo para que ele nos apresente verdades eternas. Leve para casa a alegria de ter recebido a mensagem do Evangelho como um campo fértil, 100 por 1. Leve essa alegria para casa, é motivo de festejar. Meus irmãos, nós somos salvos. Isso precisa ser suficiente para colocar um sorriso em nossos rostos. Nós deveríamos ter sido condenados, mas o sangue de Jesus nos salvou. Hoje você é justificado. Aliás, eu já falei aqui, você não foi absolvido, você foi justificado. Isso é motivo de alegria. Leve essa alegria para casa, a alegria dos justificados, a alegria de quem estava numa pena de morte, no corredor da morte, indo para a cadeira elétrica, mas em um momento específico alguém disse: não, eu paguei, ele não morre mais. Você voltaria para casa como? Como você voltaria para casa se a próxima porta que você abrisse fosse a porta do seu martírio, e você abre aquela porta, você tem uma festa surpresa? Como você receberia essa notícia? Como você receberia essa notícia se na hora de ligarem a cadeira elétrica, ao invés de você tomar um choque, alguém tomasse um choque no seu lugar, e você não morresse?
e essa pessoa morresse e falasse: está pago, este aí não vai morrer porque eu vou morrer no lugar dele, e agora ele não tem mais culpa. Por quê? Porque a pena que seria para ele foi paga, e agora ele é justificado. Você voltaria para casa entristecido? Meus irmãos, demonstre a alegria da salvação no seu lar, demonstre que você é feliz e salvo por Jesus Cristo de Nazaré, principalmente se seu lar não for cristão, principalmente se as pessoas que estão perto de você não conhecem essa doçura que é a salvação. Apresente a alegria como salvos. Nós fomos consolados, como salvos, nós podemos consolar também. Eu vou pedir para você ler mais 2 versos comigo, o verso 11 e o verso 12. Olha o que diz: os levitas tranquilizaram todo o povo, dizendo: acalme-se, porque este é um dia santo, não fiquem tristes. Então todo o povo saiu para comer, para beber, repartir com os que nada tinham preparado e para comemorar com grande alegria, pois agora compreendiam a palavra que foi explicada. Bendito seja Deus. Entender a salvação é motivo de alegria. Uma casa de gente salva é uma casa de pessoas que estavam mortas e agora estão vivas. Uma casa de gente salva é o filho pródigo com um anel novo, uma roupa nova e um abraço do pai. Cultue em família, comemore a sua salvação em família, com alegria. Apresente a tua família a salvação, e apresente a eles também a salvação que pode alcançá-los. Vamos ficar de pé? E vamos agradecer a Deus, e vamos festejar a doce, sublime e maravilhosa salvação. Deus bendito e maravilhoso, muito obrigado por tua palavra, Pai. Muito obrigado porque o Senhor nos abençoa com a tua palavra. Aviva nossos lares, Pai. Lares avivados é uma igreja avivada. Aviva a tua igreja, Pai. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados, o Senhor nos avivou. Pedimos para que a gente continue esse movimento de avivamento, para que a gente continue a leitura da palavra de Deus incessantemente, para que a gente ore ao Senhor constantemente, para que a gente apresente a alegria do Senhor, porque a alegria do Senhor é a nossa força, Pai. E que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai e as doces e benditas consolações do Espírito de Deus avive a obra do Senhor em nossos lares para sempre, até a volta de Cristo. Amém.